Juliana Garcia, está começando mais um podcast Viver Bem, hoje com foco nas mulheres, na saúde mental das mulheres. O que é que a gente deve fazer para cuidar da nossa saúde mental? Parece que a mulher já nasce, desde bebezinha, vai crescendo ali na infância, já vai precisando de uns apertos. Parece que a mulher tem mais desafios aí para lidar com a sua saúde mental. E eu estou recebendo duas psiquiatras. Uma é especialista em adolescentes e adultos e outra em idosos. Doutora Ana Beatriz, tudo bom? Tudo Prazer em lhe jóia, receber. prazer é meu. E doutora Euglena Lessa aqui com a gente também. Tudo bom, doutora Euglena? Tudo maravilhoso. Eu acho que isso aqui é um tema que vai nos enriquecer muito, esse debate, com certeza. Vai servir para nós, né? Primeiro para nós e aí para toda essa Pessoal esse em público casa, né? que está aí ansioso por ver o que a gente pode fazer com essa saúde dessa mulher. Primeiro, vamos se apresentar? Vamos. Doutora Ana Beatriz. Eu sou Ana Beatriz Escobar, sou médica psiquiatra, sou especialista em adolescentes e adultos. Doutora Euglena. Euglena Lessa, sou psiquiatra com especialização na área de idoso, ou seja, eu faço uma área da psiquiatria chamada psicogeriatria, que muita gente às vezes não sabe o que faz, mas aborda a saúde mental das pessoas no processo de envelhecimento. Agora, pergunta que não quer calar. Mulher tem mais dificuldade aí? Tem uns desafios maiores para lidar com a saúde mental? Sem dúvida. A vida da mulher ela é muito mais pesada, né? Porque a mulher acumula a função do lar, né? E hoje, principalmente no mercado de trabalho, né? Então, hoje a mulher ela tem papéis diversos na sociedade e isso faz com que a mulher tenha que matar, cozinhar e comer um leão por dia, né? Então, hoje na adolescência, a gente já começa a sentir o peso dessa cobrança do que eu vou ser como uma mulher adulta. E isso já começa a ser um gatilho muito importante para que a gente desenvolva a ansiedade. E como lidar? Vamos falar aí, você falou dessa responsabilidade. Então, uma mãe que tem uma filha adolescente, criança, o que a gente faz para já ir blindando essa criança, esse ser, né, para ter uma saúde mental mais cuidada? Já dá para cuidar desde o início? Quais são as atitudes que ajudam? Já dá para cuidar desde o início. Eu acho que a principal coisa que a gente pode fazer pelas nossas adolescentes, né, pelos nossos filhos em geral, é acolher, é parar para escutá-los, para ver qual é a demanda que esses filhos têm, né? Perceber se o problema está na escola, se o problema está com a autoestima, se o problema está com o medo do futuro, com a questão profissional, né? Hoje, muitos jovens estão chegando no pré, muito novos, né? Sem ainda ter uma decisão profissional. E aí se veem na hora do Enem, né, com o SISU batendo na porta e tendo que escolher qual a profissão que eles vão exercer para o resto da vida. E às vezes, aos 16, aos 17 anos, a gente não tem ainda uma ideia do que a gente vai querer ter como carreira profissional. E isso já começa a assombrar esses adolescentes. Então, eu acho que os pais precisam estar atentos. Passem a escutar seus filhos, a ver quais são as queixas, quais são as dificuldades, como é que estão os relacionamentos fora de casa, né, as amizades, né, como é que está essa questão da autoestima, a relação com o próprio corpo, né? Eu acho que a gente começa cuidando a partir daí. A partir dos 15 anos, a gente tem que ter um olhar diferente para o nosso adolescente, né? E começar a cuidar a partir daí, acolhendo, né? Botando no colo novamente esse adolescente, né? É mais ou menos por aí. Doutora Euglena, quer completar alguma coisa? A gente está falando aí de adolescente, Isso, mas o adolescente já vira um já idoso, vai assim, né? andando alguns anos lá na frente, né? Mas independente disso, é importante a gente ressaltar que a mulher, ela realmente já nasce com um diferencial, né? Nós somos cicladores por natureza. Então, nós já temos aquela data marcada, né, em tese, adolescência, onde a gente vai começar a menstruação e isso começa a mexer, né, com todos os nossos hormônios. E isso é um processo, Juliana, que envolve não só a parte física, mas a parte psicológica. Junto disso, quando a menina vira mulher, vem, como a doutora Ana Beatriz acabou de colocar, a necessidade dela decidir. E aí vem a vaidade, a preocupação com a estética, a preocupação com o que realmente ela vai fazer da vida, o que realmente é importante, os valores familiares, e tudo isso vai impactar na formação da mulher. Vem daí as dúvidas sobre as questões da sexualidade, que hoje
tem sido algo bem frequente, não é? Então, vem daí. A mulher, ela carrega toda essa carga, todo adolescente, toda criança tem que ter esse apoio, mas nós não temos uma estabilidade, digamos assim, pré-definida. Por natureza, nós somos instáveis, nós somos cicladoras. E daí já começa o problema, na minha opinião. Que a gente não pode, não vamos fazer de conta que isso não E não impacta, que tem isso como impacta pular, né? Não tem realmente. como dizer, eu não vou Não, passar por não isso, né? temos. Que hoje as pessoas querem, não, primeiro vou bloquear a menstruação, né? Não vamos menstruar mais, porque não é simples assim. Não é simples assim, porque a natureza ela tem essa tendência a ser perfeita. As coisas se encaixam, elas se compensam, elas tendem a buscar sempre um equilíbrio. Então, até a própria menstruação é o desequilíbrio, a desarmonia que busca uma harmonia em algum sentido. É a mulher que vai ser mulher, a menina que vai virar mulher e vai poder procriar e vai poder planejar. Ou mesmo que ela não tenha essa intenção, ela vai passar pelas fases, pelas mudanças e pelas transformações físicas, pessoais e sociais, né? Para poder passar pela adultez e chegar ao É, processo maior. um ponto assim que eu acho fundamental nesse tempo que a gente vive hoje, né? Tem a questão das escolhas, né? A pessoa já cresce, já tem que fazer as escolhas. Mas antes, a escolha profissional, você tinha umas 5, 6 profissões ali para escolher. Hoje é um leque assim infinito de coisas. O que é que eu vou fazer? Até mesmo a sexualidade aí não é só 2 opções, né? Você tem várias opções aí para escolher, para tentar se enquadrar. Isso termina também comprometendo essa saúde mental Sem dessa dúvida. mulher? Sem dúvida, isso gera uma série de conflitos, né? E a gente vê que às vezes o adolescente chega no consultório com muita dúvida, com muito receio sobre a própria sexualidade, porque ele ouviu falar, porque alguém experimentou, porque alguém disse que aquela forma era a forma correta de se relacionar. E às vezes ele não consegue reconhecer o próprio desejo, não é verdade? O que ele está sentindo. E aí ele tem medo, porque às vezes ele precisa provar para o outro que ele é potente, que ele é capaz, que ele consegue. E isso também começa a gerar conflitos de identidade de gênero, de identidade sexual também, né? E lá na frente isso pode se tornar um problema, porque você pode às vezes ser taxado, você pode ser discriminado, você pode sofrer um bullying, né? Pela sua escolha, pela sua definição, pela forma como você se comporta. E aí, como é que as idosas lidam com isso? Né? Porque aí chega o conflito das gerações. Gente, as idosas nessa geração que, bom, eu já estou quase me sentindo uma idosa, porque hoje eu olho para o que tem acontecido com a sociedade de uma forma geral, né? Eu tive o privilégio de ser criado numa sociedade nos anos 80, né? Nos anos 80 teve uma juventude assim, eu considero hoje até muito mais tranquila do que a gente tem visto hoje em termos de desafios, até psiquiátricos, não é? E é uma sociedade que está misturando muitas questões culturais, muitas questões, a vida moderna, né? As redes sociais, tudo isso vem mexendo de uma forma geral. As pessoas estão perdendo a identidade, né? Tem até um autor, acho que Michael, esqueci agora o nome dele, porque eu não sou muito boa disso mesmo, mas o livro chama-se A Era da Loucura. É muito interessante. E realmente nós estamos na era da loucura. Não é à toa que a psiquiatria hoje tem sido uma das especialidades mais procuradas. Então, nós estamos num período da vida onde os idosos, eles se sentem até extraterrestres muitas vezes. Eu estou fora, eu não sei que mundo é esse, eu não estou entendendo. E os jovens que estão chegando se sentem extraterrestres, porque acham que são diferentes, pensam diferente, e ninguém compreende, mas está havendo um embate. Eu considero que muitas vezes o problema que vem por essas mulheres, por exemplo, jovens que não sabem ainda o que desejam em termos de sexualidade, em termos de plano de vida, isso tem muito da influência também do outro. As pessoas, elas têm que se preocupar em autoconhecimento, em estar sempre mergulhando um pouco para si ao longo de todo o processo de vida. E, obviamente, que a maturidade vai ajudar nisso. É diferente uma criança e um adolescente que tem uma dificuldade de olhar para si, de entender quais são os seus propósitos, o que é que ela realmente quer, gosta, o que a faz feliz, que é um outro conceito que hoje está sendo questionado, porque tudo se questiona e é possível, né? Contanto que seja de uma forma pacífica, harmônica e evolutiva. E as pessoas vão envelhecendo
e vão tendo que sempre mergulhar nesse processo de autoconhecimento. Então, essa busca, a gente vai, a gente socializa, a gente integra, né? A gente divide, compartilha, mas a gente tem sempre que estar voltando. Porque se a gente não se volta para o interior, a gente vai estar sempre se perdendo no meio desse rebanho e, às vezes, a gente realmente não sabe nem de onde veio, nem onde está e muito menos para onde vai. E no processo de envelhecimento da mulher, é sempre também muito importante essa busca desse autoconhecimento, essa vigilância, que é uma constante. Nos tempos atuais, eu vejo também, né, pelo menos a minha infância, quem me influenciava? Me influenciavam meus pais, meus primos, meus familiares, os meus amigos da escola, os professores. Aí tá, tem os artistas de TV, tem as novelas que terminam influenciando, mas de uma maneira muito leve. Só que hoje a gente tem realmente influenciadores que arrastam essa juventude, arrastam adultos também, idosos também, mulheres, homens, e termina a gente perdendo esse controle, né? E muitas vezes não é a nossa realidade. E aquela realidade dessa outra pessoa está influenciando, por exemplo, a minha escolha profissional, a Isso. escolha da sexualidade. E aí, como lidar com essas influências que a gente não tem mais controle, Eu acho que o né? diálogo Da tela, hoje da rede. familiar é muito importante para trazer esse jovem para a realidade. Hoje a gente sabe que as redes sociais ela é pautada em filtros, ela é pautada num disfarce. Eu não vou para a rede social para dizer, hoje eu estou muito chateada, eu briguei com meu esposo, eu tive uma frustração no meu trabalho. Eu vou para a rede social para postar uma foto onde eu me sinto bonita, onde eu me sinto bem, né? Postar que profissionalmente eu estou estável, para mostrar que meus filhos estão bem criados, crescidos, né? Então, assim, a rede social hoje, ela mostra o que eu quero que as pessoas vejam e o que eu quero que as pessoas pensem ao meu respeito, mas não a minha realidade. Então, eu acho que a gente tem que mostrar ao jovem que eu posso postar uma foto onde eu me sinto bonita, mas que existem dias que eu não estou tão bonita assim, né? Tem dias que eu estou feliz, mas tem dias que eu também estou triste e eu posso me sentir assim, né? Eu posso chegar no Enem sem saber o que eu quero como profissão. Eu posso questionar a minha sexualidade. Eu posso questionar sobre as minhas escolhas de vida. Eu posso questionar sobre o meu futuro, sobre o que é que eu quero fazer do meu envelhecer, onde é que eu vou querer morar, com quem eu vou querer residir, para quem eu vou querer deixar meus bens, né? Então, assim, o jovem, ele pode questionar, mas é preciso que ele esteja sempre muito acolhido e muito centrado e sabendo qual o preço dessas escolhas, porque às vezes a gente quando é jovem, a gente tem uma certa impulsividade e a gente escolhe sem ponderar. Então assim, eu quero quando fizer 18 anos que entrar na faculdade sair da casa dos meus pais. Mas qual é o preço dessa saída? Né? Quanto custa essa saída? Não só financeiramente, mas emocionalmente. Apesar dos 18 anos você ter a autonomia de ser maior de idade, mas às vezes você não tem o recurso. E eu costumo dizer na minha casa que assim, você só vai ser maior de idade quando você financeiramente puder se manter. Então, assim, não adianta você ter 18 e 21 se você estiver embaixo do meu teto. Porque é importante que você arque com as consequências das suas escolhas. Então, é muito importante mostrar ao jovem os dois lados. Não é simplesmente hoje eu saio de casa e amanhã eu volto. Quando eu saio de casa, eu tenho que ter um porquê de sair de casa. Né? O que é que vai me fazer sair de casa? Né? Baseado em quê? Eu vou sair do conforto da casa dos meus pais, do meu acolhimento, da minha comidinha fresca, da minha cama forrada, né? Para ter uma véspera de prova de faculdade, né? E eu não ter onde dormir. Não poder dormir com qualidade para me preparar bem para essa prova. Né? O quanto isso vai impactar na minha carreira no futuro? Né? Eu vou pagar minhas contas, mas eu não vou pagar um congresso, eu não vou pagar uma pós-graduação. O jovem não pensa assim. Ele pensa simplesmente na autonomia. Eu quero ser livre, eu quero voar. Né? Mas voar, eu preciso aprender a voar. Eu preciso saber se minhas asas comportam esse voo. Né? E eu acho que é preciso explicar isso ao jovem. Porque quando eu vejo na rede social uma pessoa muito bem-sucedida profissionalmente, às vezes eu esqueço de perguntar. E o que é que ela fez para chegar até aí? Né? Qual foi a montanha que ela escalou? Quantas pedras caíram dessa montanha? Quantas nevascas ela enfrentou nessa montanha? E é isso que eu converso muito com os meus adolescentes. Tudo bem, você quer, mas como é que a gente vai chegar lá?
né? O que é que a gente vai construir de base sólida para que a gente chegue lá? E eu acho que é isso que impacta os jovens, é a realidade. O que é real? Qual é o bônus e o ônus da minha escolha? O jovem ele não quer mais se frustrar. Ele quer tudo pronto e que tudo dê certo. Só que a gente sabe que na vida adulta não é assim. A gente se frustra muito mais do que o que a gente conquista, né? A gente tem que desistir muitas vezes, andar para trás, para que a gente possa avançar. E perder, às vezes, é muito melhor do que ganhar. Os ensinamentos que uma perda traz, às vezes, lhe ensina muito mais do que você só ganhar, só ganhar, só ganhar. E o jovem hoje, ele não sabe se frustrar mais. A rede social, a internet, a velocidade de um clique, hoje acelerou muito também esse jovem. Eu aperto e está pronto, né? É o imediatismo. E a gente esqueceu que precisa se frustrar. E quanto mais cedo eu aprender a lidar com essa frustração, melhor. Porque a frustração vai chegar. Vai. E quando chega é só lá na frente, doutora Euglena? Quando chega só lá na frente... E aí, Essa aí é frustração. tarde. Não, quando chega lá na frente, hoje eu posso lhe dizer que realmente chega já causando muitas dificuldades, não é? Chega sendo um desafio a mais para um processo que já não é tão fácil. Como eu sempre repito em todas as falas que, por vezes, eu sou convidada a falar sobre envelhecimento, eu não acho que envelhecimento seja a melhor fase da vida. Pode até ser, sim, para alguns. E nem acho que seja a terceira idade ou a idade, a melhor idade. Não acho. Eu acho que isso é uma coisa que foi colocada na cabeça para sublimar a dor e os desafios do envelhecimento. Porque eu lido diuturnamente com pessoas que envelhecem. E se você me perguntar se eu tenho medo, sim, tenho. Eu tenho medo de envelhecer. Então, eu particularmente vi meu pai com 59 anos demenciar, né? E ele me dizer, a velhice me pegou tão rápido. E se a velhice pegar você rápido? Você, mulher, você está ali preocupada com suas rugas, como a gente já comentou isso em inúmeras outras ocasiões, que é o que realmente é. E não é ruim se preocupar. Eu não quero dizer agora porque eu vou ficar velha com rugas. Não. Você tem que se preocupar, sim. Se aquilo lhe incomoda, você quer estar bem. Ninguém gosta de se olhar no espelho e ver tantas pregas, rugas, toda diferente. Mas é importante que nesse momento em que você se sente insatisfeita, você também se olhe e diga, poxa, quem eu sou? Não é? Eu cheguei até aqui, por que eu estou assim? O que é que isso representa para mim? O que é que eu fiz da minha vida até hoje? E olha só, você olha a sua foto de 18, menino, como que eu era? Menino, olha assim, com orgulho eu era, eu fui, eu sou. E hoje você só é o que é, porque um dia já foi diferente. E será que você queria realmente estar sempre do mesmo jeito? E veja que essas rugas que você enxerga no espelho, essas manchas na pele, que é o que eu também vejo direto, as pessoas, olha como está a minha pele. Às vezes eu chego para um idoso e digo, que pele linda ela faz. Pelo amor de Deus, doutora, tanta mancha, tanta... Olha as minhas aqui. A sua pele é linda. Ela é macia, ela é sedosa. Você já viu isso? Ela é cheirosa, ela é macia, ela é sedosa. Então, a gente tem, sim, coisas boas para enxergar. A gente tem muito que aprender e valorizar o que a gente aprendeu a caminhada, né? E eu considero que a gente, nessa vida, se a gente puder olhar da forma de que a gente nunca perde, de fato, nada, ou a gente ganha, ou a gente aprende. Então, a gente acaba conseguindo transformar muita coisa, porque realmente é desafiador. A gente tem que transformar esse medo em aprendizado, em preparo. É se preparar. E Você se preparar prepara a para uma mente, né? viagem, não é? A mala, a bagagem, se prepara para ter filho. Então vem a mulher, ela prepara para casar, faz a festa, casamento. Ela prepara para ter filho, ela prepara para tudo. Ninguém quer se preparar para um funeral quando ficar velho, né? Mas muita gente compra logo o seu plano de morte, de túmulo, de tudo, né? Plano funerário. Plano funerário, assim. Mas, assim, de fato, se prepara para a vida. Como que eu quero viver quando eu envelhecer? Quando, para a mulher, aquela missão que ela se apaixonou pelo casamento, pela beleza da adolescência, ela se apaixonou pela ideia e pelos planos da profissão, ela se apaixona pelos filhos,
pelo projeto de vida, pela família, ela se apaixona em adquirir, em construir segurança até financeira. E aí depois? E aí quando ela entra na menopausa, que tudo muda, quando a sexualidade realmente cai, ela fica dependendo muito mais. Ela não vai acabar, mas é um momento em que a sexualidade ela vai depender muito mais do psicológico, do que você construiu na sua mente, do que do seu físico. Mesmo que você tome hormônio, tome o que for, nunca vai ser como antes, em termos gerais, se você não preparar o psicológico. Aí você tem que se preparar para que aquela família, aqueles filhinhos que você se dedicou com muito amor, com tantos projetos, possam não ter tido os seus planos, ter seguido caminhos diferentes, eles vão seguir a vida deles. E aí, se você passou a vida concentrando neles a responsabilidade sobre você, ou até deu para receber de volta, que eu acho esse é um outro problema. Muitas vezes você está dando para esperar receber e não dá pelo pleno prazer de criar e de dar. E vem a síndrome do ninho vazio. Esses filhos crescem, vão embora, e aquela mãe que assumiu simplesmente aquela figura materna, matriarcal, de responsabilidade, que a função da vida dela era criar aqueles filhos, se sente só, se sente inútil, Se sente Perde o abandonada, sentido, né? né? perde A o vida. Ela se sente sentido. abandonada e frustrada, né? Porque, poxa, eu investi tanto, eu me doei tanto e hoje eu tô só, né? Que eu acho que isso é uma questão importante do envelhecimento, a questão do Isso. medo da solidão, né? A gente vê muitos idosos se questionando, poxa, eu já perdi 3 amigas, eu já perdi 4 amigas. Quando vai ser a minha vez? Eu acho que isso também é um medo, né, Com Eugênia? Que os certeza. idosos trazem, Aí né? vem, antes disso, a questão da aposentadoria, que é um outro impacto muito grande na vida da mulher. Quando ela tem esse papel social também, profissional, às vezes esses filhos saem e ela tem essa utilidade no emprego, principalmente quando ela gosta muito do que faz, quando ela é útil socialmente. Isso vai um impacto, e muitas vezes é o desejo. Eu quero me aposentar, eu quero porque eu quero descansar. Descansar de quê? Como? O quê? Você se aposenta e você não tem projetos, não tem planos, você não tem nada e você começa só a lamentar. Você tem aquela mente que fica ruminando e lamentando e na expectativa de esperar o que é alguma coisa que nunca chega. Isso se transforma muitas vezes em ansiedade, em medo, em insegurança, em angústia. E é um dos transtornos que hoje a gente vê com grande prevalência no consultório e impactando de forma significativa a qualidade de vida desse processo. E a gente estava conversando aqui antes, até informalmente, sobre essa questão. Existem já muitas evidências que o transtorno de ansiedade na meia-idade, aí por volta dos 50, 40, 50, porque seria meia hoje, né? Vamos considerar. E as pessoas que têm esses transtornos, numa intensidade um pouco maior, elas têm um risco muito maior de demenciar, que pode chegar até 40% a mais de ter um Alzheimer. Então, cuidar da ansiedade, cuidar da saúde mental lá com seus 40, com seus 50, sim, você precisa cuidar disso, não só do seu corpo. Muitas vezes, óbvio que está tudo muito ligado. Interligado. Você cuidar às vezes você vai no salão de beleza e sua mente já melhora, mas às vezes é uma coisa momentânea. Muitas vezes você usa coisas superficiais, ou aparências, ou estética, ou até essa questão do Instagram de se mostrar. Por que que você tem sempre que se mostrar? Por que que você não pode ter o seu momento da sua tristeza, da sua resiliência, da sua dor, de trabalhar? Por que que você tem que mostrar sempre para alguém? Se de fato você Dá sofre, satisfação dá de tudo, né? satisfação. Porque parece que se você não posta, você não fez. Pois Né? é. E aí eu preciso estar sempre provando para alguém que eu fiz, né? Então, assim, é importante que você entenda, né, complementando o que a Glena está dizendo, que não é porque eu postei ou eu não postei que eu fiz ou que eu não fiz, né? Então, assim, E a que se sua eu tô, é minha verdade, não é? verdade. E você, às vezes, está até querendo uma ajuda. Eu vou para ver se alguém olha, fala comigo. E, às vezes, você tem, como você bem falou, Juliana, quais são suas referências? Às vezes, você tem sua mãe do seu lado. Você tem uma irmã, tem uma tia, tem uma pessoa próxima, uma amiga, mas você prefere chorar para todo mundo ver, para ver se alguém lhe socorre, não é? E aí eu lhe digo hoje, quais são os ídolos de hoje? Eu acho que eu sou um pouco diferente. As pessoas perguntam para mim, eu não tenho, estou dando aqui um exemplo meu, que sou mulher, né? E que ralo muito mesmo desde nova, acho que venho ralando em muitos sentidos, eu sei disso, tenho essa convicção, mas eu não tenho. Você pergunta quem tem ídolo? Não tenho ídolo, entendeu? Assim, aí do fundo do meu coração, meu ídolo é Jesus, é Deus. E admiro muito
uma pessoa que eu admiro, com todos os defeitos que ele teve, meu pai, meu avô, que era analfabeto, para mim um grande homem, com muitos defeitos, mas as pessoas que eu conheci, que eu aprendi valores, e não Anitta, Que né? você Sei lá conviveu. quem, sei lá Conheceu quem. verdadeiramente. Conheci verdadeiramente, entendeu? Eu posso achar legal admirar o canto da fulaninha, a voz de ciclano, tudo, mas isso não mexe. E eu vejo muito isso tomando conta, principalmente dessas mulheres mais jovens, né? As mulheres mais maduras, elas têm uma ligação muito mais forte com o sentimento, eu acho, assim, com essa coisa da família mesmo, as raízes e os valores, né? E aí, sem querer deixar a coisa Polêmica. não é retrô demais, não é ser retrô, mas eu acho que essa coisa da modernidade do jovem hoje parece que é muito um caráter de desafio, sabe? De provocar do que propriamente de se mostrar, de realizar, de mudar, né? Porque eu tenho que ser o feminismo e eu tenho que ser um feminismo que sofre, que é cruel, sabe? Eu não posso me mostrar frágil também, eu não posso nem ter TPM mais, né? É difícil, é muito difícil. Eu tô lembrando aqui de uma amiga que ela tem filhos, ela tem a vida profissional, e passou por um momento difícil de trabalho. Teve uma síndrome de burnout e ela não aceitava e não queria que ninguém soubesse, mas por dentro era um sofrimento, não conseguia fazer nada e não aceitava aquilo. Era escondido de todo mundo. Isso faz mal, né? A gente Faz. não precisa Porque estar você já bem está no todo sofrimento. Você também não momento. precisa comunicar seu sofrimento a todo mundo. Como a Glena disse, ir para as redes sociais chorar. Mas é muito importante você ter uma rede de apoio. Né? Que você encontre pessoas que possam lhe guiar, que possam lhe direcionar nesse momento de dor e de sofrimento. Porque a gente passa por conflitos. Em todas as fases da nossa vida, nós vamos encontrar momentos de conflitos, de dúvidas, de medo, de insegurança. Então, é preciso que a gente tenha as referências para onde a gente possa sempre voltar. Eu posso querer sair da casa dos meus pais, mas preciso saber que aquele ali é o meu porto, que se tudo der errado, eu tenho para onde voltar. Uma coisa que também é importante a gente dizer é a gente respeitar a liberdade de escolha dos nossos filhos. Esse é um desafio da mãe moderna, porque a gente, quando começa a conceber aquele ser, que a gente recebe aquele beta positivo tão esperado, a gente já faz milhões de planos para aquele bebê. Em relação ao sexo, a roupinha, depois a primeira escola, a festa de aniversário de 1 ano com um tema que eu sempre sonhei, Isso é verdade. né? E aí depois eu vou colocar na escola, eu vou colocar no esporte. Eu sempre quis minha menininha de bailarina, de sainha, meu judoca, o meu jogador de futebol. E aí ele olha para você e faz assim: mamãe, eu não quero. Né? Eu passei por isso com meu filho mais velho, que eu matriculei no judô, comprei o kimono. Quando eu cheguei em casa, filho, ele, mas mamãe, eu não gosto de judô. E eu, como assim você não gosta? Ele, mãe, não gosto. E ele tinha acho que 3 aninhos na época, né? E aí eu acabei vendendo o kimono para outro colega. E ele, assim, via os amigos indo no final da tarde para o judô, e ele muito de boa. E eu com aquele meu coração ferido, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu racionalizei que meu filho ia ter vontades. E as mães se frustram muito. A gente quer, eu quero meu filho juiz, eu quero meu filho médico, eu quero meu filho arquiteto, eu quero que meus filhos estudem no exterior, que falem 5 línguas. E às vezes não é esse o interesse, não é esse o sonho do filho. Mas ele tem um sonho. Né? Ele tem um caminho para trilhar, ele tem uma escolha para fazer. E é importante que ele seja ouvido e que ele seja respeitado. Então, eu posso dizer, filho, talvez esse caminho não seja o melhor, mas eu estou com você para que, se não der errado, você sinta o meu apoio. Né? É muito importante que os filhos sintam que a gente está do lado, né? Para que, se não der certo, eles possam retornar e recomeçar. Porque às vezes a gente escolhe mesmo errado, né? E às vezes faz parte da vida. E aí vai ser a primeira frustração, né? E às vezes a gente fica em casa naquela torcida. Eu fico pensando, né, quando meus filhos forem fazer o Enem, como é que meu coração vai ficar? E é importante que a gente também não jogue isso para os filhos, porque é um momento deles, não meu. O meu já passou, eu já cumpri essa etapa. Então, eu também não posso passar a minha ansiedade, o meu medo, a minha insegurança e impedir que meu filho passe por esses processos. Né? Eu também não posso só proteger. Né? Congelar, botar num potinho e guardar na prateleira. Seria maravilhoso, mas não é assim. Né? Ótimo. Eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Na verdade, várias pacientes já devem ter passado
pelo consultório de vocês, Sim, então assim, sim. um repertório de situações. Se vocês pudessem escolher casos que vocês veem que se repetem, né? Chegou mais um paciente, eu sei que cada pessoa é única, mas casos que são comuns, que vão se Eu como repetindo no lido muito com consultório, demência, né? né? Já é esse estágio que ninguém quer e todo mundo tem medo, né? E eu tenho medo, né? Até porque tem história familiar e a gente acaba tendo um pouco mais, embora a maioria dos casos não sejam do Alzheimer, por exemplo, familiares, mas a gente tem, não é? É muito difícil você se enxergar nessa situação. E veja, uma paciente chega para você e diz assim, doutora, é, ela sabe, você está vendo o diagnóstico, eu quero saber, e você diz, ela está ciente. Ela ainda está muito lúcida de tudo, 70 anos, e olha para você e diz, eu dirijo, eu danço, eu faço, do que é que eu vou? Eu estou esquecendo tudo. Você fez uma viagem agora. Eu fui para Espanha, para não sei, para não sei. Como é que foi a viagem? Doutora, foi maravilhosa. Mas eu não me lembro de nada. E aí, aquilo vem uma depressão, vem os sintomas, né, de você ter o insight daquilo. Mas com o tempo, Juliana, e eu fico aqui, meu Deus, me ajuda. O que é que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Porque não é só dar uma medicação que muitas vezes nem vai ter um resultado tão importante, né? Mas eu preciso fazer alguma coisa, que é uma sensação que a gente sempre tem. Se eu estou aqui é porque eu preciso, né? E com o tempo a pessoa vai percebendo que aquilo. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos viver? Vamos viver. O que é que você gosta de fazer? Se gosta de dançar, você vai continuar dançando. Você vai dançar todo final de semana, você vai dançar, vamos organizar. Você gosta disso, você vai continuar lendo. Você gosta de comer tal e tal comida, não tem diabetes, vai continuar comendo seu docinho no fim de semana. E a gente vai conversando e tentando trazer vida para essa pessoa. Chega um dia que ela chega e faz, doutora, eu fui para tal lugar e tal lugar, como é que foi? Não lembro de nada. Mas foi bom? Foi bom, viu? Foi ótimo. Você riu? Sorri. E assim, a demência muitas vezes é libertadora. A pessoa que demencia, isso é um acalento para mim. Eu penso, meu Deus, o que eu tenho que ter é uma estrutura de apoio. É filhos que me amem, é amor, é alguém que possa cuidar por mim, se eu precisar cuidar, é um lar, é uma condição de viver bem. Tem coisas que a gente não tem como mudar, mas a gente tem que plantar hoje o que eu quero colher amanhã. Não só, porque para deixar de ser demência, para não ter demência, obviamente, isso é fator de risco. Tenho que me alimentar bem, tenho que fazer atividade física, tenho que estudar, manter minha mente. Mas existem pessoas que, mesmo apesar de tudo isso, vai ter a doença. E aí fica se questionando o que é que eu fiz de errado? Nada. Nada, porque tem coisa que não está no seu controle. Mas o que está no seu controle, eu até digo, a dor pode chegar até você. Mas você tem livre-arbítrio para saber se você vai querer perseverar na dor. Ou se você quer ter atitudes e decisões para que aquilo possa se resolver ou amenizar ou sair daquilo da melhor forma possível, conduzir. Então, uma paciente minha chegou com demência e disse, doutora, eu estou muito revoltada, reclamando. E a acompanhante disse, olha, doutora, ela está muito revoltada esses dias. E aí ela olhava para a acompanhante e fazia, conto ou não conto? Eu, conte. Conte, mulher, para mim. Ai, doutora, eu não sei se eu conto. Olhava para a acompanhante, eu conto, vou contar. Olha, doutora, é uma coisa fenomenal, extraordinária, que eu estou aqui indignada, mas a senhora, com muita inteligência que a senhora, com essa sabedoria, vai poder me ajudar. Eu disse, o que foi? Ela disse, olha, é o seguinte, eu passei a noite fazendo amor com meu amor. Foi a noite maravilhosa. Eu disse, foi bom? Ela foi morta, maravilhosa. A noite fazendo amor com ele. Aí, doutora, quando eu levantei, amanheci o dia, olha como é que eu estava. Ela levantou da cadeira, levantou o vestido e disse, ó, toda engilhada. Eu disse, a senhora está engilhada? Ela mostrando todas as dores. Eu fiquei assim, toda engilhada, do dia para a noite. Eu fui dormir linda, maravilhosa e acordei toda engilhada. Que fenômeno foi esse? Então, assim, a demência, ela tem essa coisa de você achar que você foi dormir jovem e acordou daquele jeito. E às vezes não se reconhece, mas ao mesmo tempo ela tem a leveza de você perder o julgamento, o peso das coisas. Muitas vezes você volta, a mulher e o homem, e todos com a doença, mas volta a ser criança. Era isso que eu ia dizer. Volta Você a ser ri quando criança tem mesmo. que rir. Não é? Você vai chorar quando tem que chorar. Então, assim, mas minha mãe, eu não vou levar ela para o teatro, porque ela não entende mais nada. Meu amigo, se ela gosta de Roberto Carlos, leve. Porque ela vai se emocionar do mesmo jeito. Ela vai chorar, ela vai se arrepiar. E aquilo vai enchê-la de coisas boas, como uma criança, não é? E ela não vai estar sofrendo.
A gente que sofre, porque quer que ela olhe, abraça você e diga, meu amor, lembra daquele dia? Ela não vai lembrar. Você trabalha a sua dor e cuida dela, para que ela não tenha dor. E na demência, muitas vezes a gente faz isso. Esse é um dos problemas no processo de envelhecimento, mas que acho que se a gente conseguir enxergar por outro ângulo, a gente consegue amenizar muito dessa preocupação nesse sentido, né? Eu acho que é uma das questões relevantes, né? E outra questão, como eu já falei aqui, é essa questão da ansiedade, o medo da morte, né? E que horas que eu vou? Ah, eu não sei, porque eu já estou acabada, porque eu não faço nada, eu não posso, mesmo estando lúcida, né? Então, uma paciente minha recente que estava, eu só vivo no fundo de uma rede, inteligente, uma mulher bonita, elegante. Eu só tenho, no fundo, eu perdi uma irmã querida, eu perdi uma pessoa querida, depois disso eu afundei. Aí começa, você tenta ajudar, passa um medicamento, eu já tomo esse remédio há 5 anos, eu só vamos mudar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacto. Eu quero que vamos se comprometer com alguma coisa, vamos tocar a senhora gosta de tocar algum instrumento? Não, dançar, não. O que é que a senhora gosta? Eu poderia até um teclado. Vamos começar? Um teclado tentou, lá veio ela. Um mês depois. Estou tocando já. Asa branca. Eu já estou tocando a música. Que bom, vai ensaiando que você vai tocar para mim. E foi. Ah, agora vamos se mexer. Sai dessa rede, mulher. Porque você passa o dia todo em uma rede. Ah, porque eu não tenho onde. Você pensa que vai vir até você? Corra atrás dele. Vá sem vontade para a gente ver. Ah, então eu vou prescrever aqui no papel, tá? Você vai se exercitar, você vai fazer isso e isso. Tá, eu vou. Hoje, 2, 3 meses depois, é uma outra realidade. É uma pessoa que anda com equilíbrio, que participa de uma vida social, de uma família, que olha para mim e diz assim, e ri comigo e diz: eu não me reconheço. Porque tem muita coisa que você pode fazer nesse processo. Você pode substituir sensações, afetos, inclusive. É uma irmã que morreu e você pode encontrar uma irmã no ambiente de trabalho. Você pode encontrar uma irmã numa igreja que você frequenta, não é? Num clube de mães. A própria Tantas academia idosas que também, eu né? conheço que estão lá numa academia, num grupo, e que conhecem outras, né? A minha avó tem 94 anos. E ela faz um grupo e ela diz assim: ah, quem vai me levar para a escola amanhã? Para ela está indo para a escola, gente. Então tem coisas que é viver o momento. Eu costumo brincar com meus pacientes, olha, não acabou essa história. Essa história não acabou. Você continua escrevendo a sua vida. O ponto final não é você que é para colocar. Então, escreve as páginas da sua vida, escreve teus capítulos, e se não terminou como você queria, tenta começar outro diferente. E vamos escrevendo e vamos vivendo. Né? E se você parar para, de repente, no final do dia, avaliar aquele capítulo daquela sua vida, como que ele foi? Ah, foi, eu posso melhorar alguma coisa? E sempre tem algo, se você não tentou, se você não se desafiou, que você não vai saber como é que é, né? E a gente ganha em sentimentos, em afeto, em experiências e em vivências. A gente tem que realmente se voltar internamente e tentar. Ah, eu sempre quis fazer isso. Obviamente, você chegar com 80 anos, como tem pessoas que eu agora quero fazer CrossFit. patinar. Tem coisas que são perigosas, realmente. Você tem que fazer. Você até pode, né? Que você não possa. Mas tem que fazer com muito cuidado. Você tem uma osteoporose em grau avançado, você vai fazer patinar ou começar a andar de bicicleta depois. Não estou dizendo que você não pode fazer isso. Mas vamos ter racionalidade. Razão sem perder a esperança. Para que a gente possa realmente conduzir esse processo de envelhecimento tão desafiador que é. Eu digo assim, muito não se conformar, né? Não. Se reinventar sempre. Aí, quando chega a mulher mais jovem, quais são os desafios no consultório? Eu acho que é muito o dilema entre eu vou construir a minha vida familiar, eu vou casar, ou eu vou investir na minha vida profissional. Né? Eu acho que ainda é um dilema que a gente vê muito presente na mulher mais jovem. Eu não digo na adolescente, eu já digo na mulher um pouco mais madura, né? Em torno dos 25 aos 30 anos, né? Porque a mulher tem uma vida útil de fertilidade. E ela se preocupa bastante com isso. Então, eu vou guardar meus óvulos, que hoje é uma possibilidade, para que eu possa investir na minha carreira profissional, que é o meu sonho, mas meu sonho também é ser mãe, ou eu vou aproveitar ter meus filhos primeiro e num segundo momento eu vou investir no meu profissional, né? Então, assim, hoje eu já atendo pacientes que já vêm com a programação, né, que vão investir no profissional, vão morar fora, mas antes vão fazer o congelamento de óvulos, por exemplo, para que no dia que der o start da maternidade, elas não tenham perdido essa possibilidade. Então, isso é uma coisa moderna. Isso é uma coisa que está vindo agora com muito mais força.
né? No adolescente, o que eu acho que vem muito no consultório é a questão profissional, é a pressão que o pré tem na vida do adolescente, né? Inclusive, a gente tem projetos na clínica de fazer um grupo voltado para esse público, porque a gente consegue identificar um sofrimento muito grande que já começa no primeiro ano científico, né? Que é como era chamado na minha época, né? Já não sou mais tão nova. E assim, a gente precisa dizer a esses jovens que nem sempre a gente chega no pré-preparado, que nem sempre a gente chega no pré-pronto, já decidido profissionalmente, né, no que a gente vai cursar. E que a gente adiar esse projeto é possível, né? Que a gente deixar essa escolha para um pouco mais tarde é possível, isso não é o fim do mundo, né? E a Às vezes gente eles acham que é um ano que vai que perder, vai né? perder, E às eu vou vezes não é. Testar, perder. né? Aquele ano perdido, às vezes, é o de maior aprendizado. É o que Muitas você vezes. mais pode refletir sobre o seu eu, se olhar, né, se sentir, ver o que é que você gosta, conhecer outras profissões, porque às vezes a gente só conhece a profissão do pai e da mãe, que é o que a gente visualiza no dia a dia. É Né? Se verdade. você chegar para um filho de advogados, provavelmente ele sabe muito pouco sobre engenharia civil. Se a gente chegar para filhos de engenheiros, talvez eles saibam muito pouco de medicina, por exemplo. Então, assim, é a gente proporcionar também a esse jovem o poder de escolha e de errar se eles fizerem a escolha errada. Então, eu dividiria a mulher jovem nesses dois polos, né? O que está saindo da adolescência, né? No pré, e a questão da maternidade, da carreira, do casamento. Né? Muitas mulheres já chegam definidas que não querem casar, que não querem ter filhos, que querem ser profissionais. E também está tudo bem com essa escolha. Se a gente fosse voltar no tempo e ver isso no passado, qual era a mulher que não queria casar? Não querer casar era um problema familiar. Mas hoje a gente tem a liberdade também de fazer essa escolha, de decidir, não, mas eu quero casar, mas eu também não quero ter filhos. Eu não quero gestar. E também está tudo bem, essa é uma escolha que é possível. É uma escolha que pode trazer felicidade também. Alguns dos problemas, né, Bia, que eu tenho no consultório hoje, e que eu acho que isso vai acabar, né? Tem as vantagens da vida moderna também, é que as mulheres antigamente elas não tinham muito essa escolha, né? Esse domínio masculino. Eu tenho muitas idosas no consultório hoje que reclamam porque eu podia ter sido médica, eu parei de estudar, porque tem umas que até entraram na faculdade, mas casaram E tiveram e que o esposo parar. fez com que elas parassem, e elas são muito arrependidas disso, se sentem aquele vazio, aquela Abriram lacuna. mão da vida para viver a vida do Isso, outro, né? A isso, vida para do viver a esposo, vida do dos outro, a filhos. família. E aí é nesse momento, o esposo faleceu, os filhos estão seguindo a vida, que às vezes ela olha para um lado para o outro e diz, meu Deus, se eu fosse, né? Se eu tivesse feito o que eu gostaria. E às vezes é até possível, tem muita gente que ingressa numa faculdade, sim, Um pouco mais velho, velho, né? para realizar essa intenção, né? Mas é difícil. Realmente abrir mão de muitas coisas que hoje as pessoas já não estão tão dispostas. Hoje é mais um consenso, uma parceria, um acordo, né? Eu abro mão temporariamente para você fazer isso e depois você vai. Eu vejo que realmente as pessoas mais jovens hoje têm negociado. Claro que existem as exceções, né? De caráter, de personalidade. Isso vai sempre existir. Não é a rotina, né? Certo. Meninas, muito obrigada. Foi ótimo esse bate-papo aqui. Né? E voltem sempre para a gente debater A aqui psiquiatria sobre é um mundo, tantas né? questões, né? Tem É um muitas mundo coisas mesmo. para a gente questões. conversar, né? E a gente ia falar sobre envelhecimento, terminou falando sobre adolescente, mas tá tudo A gente ia no falar processo, sobre mulher, né? não é? E acabou Mas falando como sobre falar gente, sobre mulher né? sem falar sobre filho, Marido, relacionamento, né? profissão, tentar A se mulher é identificar no isso, meio. né, Euglena? Na verdade, a mulher é isso. A mulher é tudo. Essa avalanche. A mulher, ela Ela é tá aqui tudo. no centro e tem aquele raio aqui em volta. Exatamente. E os planetinhas do sistema Do solar, sistema que ela tem solar que ao dar redor. conta de tudo. De tudo. É verdade. É verdade. A gente Mas nunca é possível. para. É possível viver É bem, viu, gente? É possível dar conta. Se não der conta 100%, se conforma com os 50%, com os 60%, o que for Pois possível. O que não deu para fazer hoje, a gente deixa para amanhã. Né? A gente adia um pouquinho, a gente ajusta, a gente pede ajuda, né? A gente pede suporte à rede de apoio. E eu vai dando queria, assim, certo. para a gente, né, Finalizar. reforçar que a mulher tem que ter esse entendimento de que não deve estar sozinha. Quando a gente vai hoje, a gente tem grupos de WhatsApp da escola, né? Tem grupos. É muito legal isso de um ajudar o outro. Nós não temos que passar por isso tudo só.
A gente tem quando o apoio não puder ser da família, de dentro de casa, da religião, né, dos amigos ou da instituição que você precisa de apoio, seja o trabalho, a escola. Essa ajuda pode ser profissional, sim, Juliana. E deve. E a gente sofre. Se você hoje sofre como mulher, se sente incapaz, sente incompetente, não dá conta, se aquilo realmente está tirando a sua paz de forma que você percebe que, na maioria das vezes, você não tem vivido bem, tem que procurar ajuda. E muitas vezes ajuda profissional. Antes que realmente as coisas se compliquem mais e fiquem Se mais torne muito mais difíceis, grave, não né? é? Porque todo Porque não problema se tratado do engane. início vai ter solução, né? Não se engane, não se engane. Muitas mulheres sofrem em diferentes momentos da vida, compartilham dores e frustrações, né? E a diferença está só na forma como que elas vão passar por isso, né? Que armas elas vão ter, que apoio e como que elas vão conduzir isso. E essa ajuda profissional não é fraqueza, tá, gente? Não é fraqueza buscar ajuda profissional. Não, porque a gente não vai ao cardiologista, a gente não vai ao ginecologista, e às vezes a gente vai pedir ajuda. A gente vai Menina, ser ouvido, daqui a né? pouco, Bia, eu acho que vai ter assim, personal psychiatry, Psychiatry. sabe? O personal, porque aí as pessoas ficam bem individualizadas e cuidam da sua mente. E na verdade a gente tem que, hoje é o personal, né? Para o corpo, o personal Pro cabelo, hairstyle, para escolher a roupa, tudo para ver as a cor que cores da combina, né? paleta, né? Então, assim, é alguém que realmente o seu psiquiatra, o seu psicólogo, são pessoas que vão se identificar com você. É uma via de mão dupla. E existe isso. E vai dar certo. A questão Sempre dá de certo. você sentir afinidade, você sentir confiança naquele profissional, para que você abra o seu coração, né, e traga as suas Compartilhe dores, suas né, dores, sua compartilhe seu vida, sofrimento. seus Isso é medos. muito importante. E também a psiquiatria, ela tem uma vertente que eu acho que é fantástica, que é a questão da individualidade. Nenhum ser é igual ao outro, né? Então, toda vez que aquela porta se abre, que entra um paciente diferente, e é isso que me emociona no que eu faço, é isso que faz meu coração bater. Eu tenho a possibilidade de trabalhar de uma forma diferente, né? Não é uma receita de bolo, Com né? certeza. Eu vou escutar aquela história, eu vou acolher e dentro da minha experiência clínica, eu vou poder me doar para aquela pessoa para transformar a vida dela de uma forma única. O que eu vou fazer com um paciente, eu não vou fazer com o próximo e eu não vou fazer com o outro. Então, a psiquiatria, eu acho que ela é emocionante, né, Euglena? Justamente porque ela proporciona para a gente essa individualidade. E eu acho que é isso que faz os nossos olhos brilharem, né? Sim, e as histórias de vida. São Muito bom fantásticas. pegar uma vovozinha com 80 anos que passou por tantas e tantas, muitas vezes 15 partos, né? Tantas abdicações, tanta luta e hoje está ali, muitas vezes dizendo para você, eu sou feliz, eu quero viver, só for no dia que Deus me levar. Isso é Não assim, tem preço. isso é o meu ideal. E eu acho que teria que ser o ideal da mulher que quer viver bem e envelhecer bem. Ótimo, obrigada, menina. A gente que Por agradece. nada, eu É um agradeço prazer. a vocês o bate-papo. Muito obrigada. Ficamos por aqui com mais esse podcast. Aguardem os próximos episódios, né? Você pode dar suas sugestões. Que tema você quer ver aqui? Deixa aqui nos comentários, entre em contato pelo direct do nosso Instagram, que é o @guiaviverbem, aqui mesmo no YouTube. Deixe seu recado e a gente vai construindo as pautas desse podcast que foi pensado para te ajudar a viver bem.